Olá, boa tarde para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta terça-feira. Hoje a ordem do dia tem 4 projetos para apreciação, 3 deles tramitam em regime de urgência. E eu destaco o projeto de lei complementar de autoria do Executivo, que oferece incentivo financeiro para a formação e a qualificação continuadas dos professores da rede estadual. Porém, para que esta e as demais matérias da pauta sejam votadas, o plenário precisa antes analisar um veto do governo, que está na cabeça da ordem do dia e pode trancar a votação. Acompanhe os trabalhos com a gente. 69ª sessão ordinária da 20ª legislatura. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e convido o deputado Bispo Alves a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito a todos que se coloquem de pé. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém. Muito obrigado, deputado Bispo Alves. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas declaro aprovada conforme foi disponibilizada no site da ALIS. Eu consulto os colegas se alguém gostaria de fazer o pedido aí de 1 minuto de silêncio. Não havendo quem queira, nós passaremos agora à primeira fase do expediente para simples despacho. Temos aí o registro de 18 deputados presentes. Dos itens 1 ao 3 são justificativas de ausência de parlamentares. O despacho para esses itens é justificada a ausência à secretaria. Item 4, mensagem 23/2023 do governador do Estado encaminhando veto total ao projeto de lei 594/2023, de autoria do deputado delegado Danilo Baense, que isenta do pagamento de taxa de licenciamento anual os veículos automotores da Polícia Rodoviária Federal, PRF, emplacados no Estado do Espírito Santo, ciente à Comissão de Justiça. Item 5, projeto de lei 676/2023, deputado Coronel Wellington, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo as paneleiras de Goiabeiras, após o cumprimento do artigo 120 do regimento interno, às comissões de Justiça, de Cultura, de Turismo e de Finanças. Item 6, projeto de decreto legislativo 83/2023 do deputado João Coser, que acrescenta item ao anexo único do decreto legislativo 148 de 12 de dezembro de 2018, concedendo o título de cidadão espírito-santense ao excelentíssimo senhor Rodrigo de Carvalho. A Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do regimento interno. Segunda fase do expediente sujeito à deliberação. Nós já temos aí 20 deputados presentes. Item 7. O requerimento de transferência de sessão solene 302/2023, o deputado Vandinho Leite, em homenagem às relações entre Brasil e Israel, intitulada Fortalecendo a Aliança entre Brasil e Israel, que seria realizada no dia 15 de agosto de 2023, às 19h30, para o dia 12 de dezembro de 2023, às 19 horas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Do item 8 ao item 13, tratam-se de indicações das senhoras e senhores deputados. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo contrários, fica aprovado. Eu quero saudar aí os peritos da Polícia Técnico-Científica do Estado do Espírito Santo, Antônio Tadeu, Nicolete, aí, presidente do sindicato, com os demais servidores.
Muito obrigado pela presença de vocês. Deputado Sérgio Meneghelli, pois não? Pela ordem, senhor presidente. Pois não, meu mestre. Senhor presidente, eu gostaria de, nos termos do artigo 143, parágrafo 1º do regimento interno desta Assembleia, gostaria de recorrer à CCJ do projeto de lei número 642/2023, de minha autoria, lido no expediente da sessão ordinária no dia 7 de agosto. Defiro, deputado Sérgio Meneghelli, à Comissão de Justiça. E gostaria também, senhor presidente, registrar que ontem, organizado pelo deputado da Vitória, teve uma audiência em Colatina com o superintendente do DENIT, onde a gente estamos num trabalho para duplicação da 259, e em Colatina tem 3 pontos realmente cruciais que têm tirado muita vida, e foi muito produtivo. Foi o motivo da minha ausência ontem nessa sessão. Muito obrigado, deputado Sérgio Meneghelli. Eu coloco em votação a inversão da pauta, mantendo as demais fases. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Então fica mantida aí a fase das comunicações. Aprovado. Passaremos agora à fase da ordem do dia. Item número 1, discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, do veto total ao projeto de lei 399/2019, de autoria do deputado Capitão Assunção, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalações de câmeras de vídeo e áudio que possibilitem o monitoramento e a vigilância eletrônica em creches, pré-escolas e escolas públicas e privadas no âmbito do Estado do Espírito Santo, publicado no digital do dia 28/5/2019, mensagem de veto 16/2023, publicado no ar digital do dia 26/6/23. Na Comissão de Justiça, o relator, deputado Mazinho dos Anjos, prevaleceu no prazo regimental até 3 sessões ordinárias para relatar a matéria na 68ª sessão ordinária do dia 14/8/2023. Pela ordem, senhor presidente, já estamos prontos para derrubar esse veto inoportuno do governo do Estado. Já estamos preparados para derrubar esse veto. Obrigado, deputado Capitão Assunção. Eu pergunto ao deputado Mazinho dos Anjos se ele está em condições de votar ou se mantém o veto. Presidente, vou manter o prazo regimental. É regimental, então ficam sobrestadas todas as demais matérias. Passaremos agora à fase das comunicações. Primeiro deputado inscrito, deputado Coronel Wellington. Deputado Coronel Wellington, Vossa Excelência tem até 5 minutos. Deputado Coronel Wellington, convidar Vossa Excelência e os demais deputados para amanhã, às 18h30, estarmos lá em Linhares, na Câmara de Linhares, audiência pública da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. Eu sei que Vossa Excelência tem um compromisso que às 14 não vai conseguir chegar, né? Mas, de qualquer maneira, os demais colegas ficam convidados. Excelência, permite pela ordem, deputado Danilo? Me permite, por gentileza, pedir a Vossa Excelência para me representar na audiência de amanhã em Linhares, na Comissão de Segurança. Deputado Ferraz, obrigado. Ok, deputado Ferraz, muito obrigado. Representarei Vossa Excelência e justificarei sua ausência. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, todos os senhores e senhoras que se encontram nas nossas galerias, nosso muito obrigado pela presença de sempre. Nós estamos juntos, comunidade capixaba, servidores. Nós inicialmente pedimos à mesa para que projete aqui um convite para a sucessão solene que nós realizaremos amanhã em homenagem aos operadores de segurança. Caso não seja possível, amanhã nós gostaríamos de convidar todos os senhores e senhoras deputados para que estejam presentes amanhã na sessão solene que realizaremos às 14 horas nesse plenário, com o objetivo de nós
reunirmos todos os operadores de segurança, em especial os comandantes de companhias independentes, batalhões, unidades especializadas e os comandos regionais para serem homenageados, uma vez que eles representam a operacionalidade da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Nós fizemos o convite ao comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Douglas Caos, que com certeza se fará presente, e ele também será uma das pessoas em que nós iremos chamar para fazer parte da mesa e também fazer o uso da palavra, uma vez que ele representa a secular instituição Polícia Militar do Espírito Santo. Nós gostaríamos também de anunciar que nós convidamos pessoalmente o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Espírito Santo, Coronel Ramalho, para estar presente também, fazer parte da mesa, fazer uso da palavra, uma vez que é um momento ímpar da segurança pública do Estado do Espírito Santo. Nós agradecemos hoje pela aprovação por todos os senhores e senhoras a indicação que nós fizemos para o governo do Estado do Espírito Santo promover a reforma da Ponte Velha do município de Serra, na localidade de Nova Almeida. É uma ponte em que tem um simbolismo muito grande para aquela localidade. Ela é utilizada por vários turistas para encurtar distâncias para quem vai de Nova Almeida para a comunidade de Praia Grande. Então nós agradecemos imensamente o apoio e a votação favorável de todos os senhores e senhoras nessa indicação importante para a comunidade de Nova Almeida. E também agradecer ao governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria de Agricultura e Pesca, por ter fornecido o produto chamado Revesol às prefeituras municipais do interior do Estado do Espírito Santo, em especial do Caparó Capixaba, onde nós estamos fazendo as indicações, e ter de forma gratuita, através de cooperativas de transportes, destinado parcela desses produtos aqui da capital para esses locais de distribuição no sul, Caparó e região serrana. Nós esperamos que os prefeitos dos municípios do interior, na qual nós fazemos as indicações, possam ir nesses locais, fazer o transporte desse produto chamado Revesol e definitivamente aplicar nos locais em que nós estamos fazendo a indicação, para trazer segurança, comodidade, garantir o direito de ir e vir com segurança a todas as comunidades. As pessoas que querem escoar a safra, as linhas de alunos que precisam de estradas seguras, as pessoas que utilizam essas vias para que busquem apoio das seções públicas da saúde. Nós precisamos de garantir o direito de ir e vir também para as pessoas que querem ir nas nossas belezas naturais do Caparó e todo o Estado do Espírito Santo para exercer o seu direito de ir e vir e visitar nossas belezas naturais no turismo, na agroindústria e também para que nós possamos garantir a integridade do patrimônio e da vida das pessoas. Nosso muito obrigado, presidente. Deus abençoe, proteja e guarde todos. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Com a palavra o deputado Lucas Polesi. Deputado Lucas Polesi, não respondendo. Com a palavra o deputado Alcântara Filho. Vossa Excelência tem até 5 minutos, deputado Alcântara. Glória a Deus. Cumprimentar o presidente, deputados, público que nos assiste. Nós tivemos agora uma reunião importantíssima na Comissão de Proteção à Criança e Adolescente, onde tratamos do projeto Escola Cívico-Militar. No Estado do Espírito Santo, nós temos 9 escolas em atividade, uma em implementação, essa no município de Nova Venécia, e contamos aqui com a presença do prefeito de Viana, Wanderson Bueno, que tem feito um excelente trabalho em todo o município, sobretudo na área da educação. Tivemos o vice-prefeito de Nova Venécia, vereadores de Nova Venécia, representantes de Vila Velha, Soretama, enfim. Um debate importante que demonstra a falta de coerência do governo federal quando acabou com o projeto federal de escola cívico-militar. Coronel Wellington estava conosco na comissão.
Quem defende tanto a ciência mostra que, na verdade, isso tudo não passa de narrativa, porque a Escola Cívico-Militar é um programa que traduz tudo aquilo que a sociedade brasileira e as famílias brasileiras e capixabas querem para os seus filhos. Educação de qualidade, segurança, ótimos índices, 0% de evasão escolar e, mais do que isso, cidadania. Ensinando as crianças que, como diz a nossa bandeira, não tem como ter progresso se antes não houver ordem. E é isso que nós aprendemos no projeto Escola Cívico-Militar. Apresentamos aqui o projeto 615 para implementar o programa de Escola Cívico-Militar no Estado do Espírito Santo, e nós vamos percorrer agora, através da comissão, esses municípios, a fim de que nós possamos mostrar visualmente, em números, ao governo do Estado e aos prefeitos de 78 municípios capixabas, quão importante é termos a Escola Cívico-Militar. Mas agora eu quero falar de algo ainda mais polêmico. Semana passada eu vim aqui para criticar a portaria do Conselho Nacional de Saúde. E esse governo federal de ciência, eles não querem nada. O que eles querem é implementar uma agenda comunista a qualquer custo. Só que o que era ruim, quando a gente faz uma análise mais profunda desse documento, fica ainda pior. Isso porque, além do Conselho Nacional de Saúde, além do governo federal defendendo seu plano aborto, defendendo seu plano legalização da maconha, defendendo seu plano a sexualização das crianças, através inclusive de hormonização de crianças de 14 anos, tudo isso que é refutado pela ciência se torna uma aberração ainda maior quando a gente lê o item de número 46. População capixaba, olhe o que o governo federal está querendo: reconhecer as manifestações da cultura popular dos povos tradicionais de matriz africana, terreiros, terreiras, barracões, casa de religião, etc., como equipamento promotores de saúde e cura complementar do SUS. O governo federal quer agora colocar terreiro de candomblé, terreiro de umbanda, barracão, como órgão promotor complementar de saúde. Isso demonstra, além de uma aberração, porque a fé, ela não tem comprovação evidentemente científica, mas comprova a perseguição aos cristãos desse governo federal. Ora as bolas, o que eles estão querendo aqui é nada mais, nada menos do que colocar dinheiro do SUS nas religiões de matriz afro, dizendo que elas promovem a saúde. E as religiões que não são de matriz afro, e a religião cristã, e o serviço que os cristãos prestam em todo o tempo, indo nas igrejas, indo nos hospitais, para fazer orações, para fazer o acompanhamento, não só o acompanhamento espiritual, mas o acompanhamento social dos enfermos e de suas famílias. Quantos programas nós temos assim, presidente, das igrejas cristãs no Brasil que de fato promovem a saúde? Mas por que o governo federal quer falar que somente as de matriz afro, elas são órgãos promotores da saúde e vão receber recursos do SUS? Então quero aqui deixar muito claro o repúdio ao governo federal pela perseguição aos cristãos, pela discriminação aos cristãos, e dizer: cristão que vota nesse governo federal que está aí, está assinando essa pouca vergonha, dessa vergonha que esse governo federal tem feito, essa perseguição recorrente a nós cristãos. Nós não vamos nos calar. Deus, família e Espírito Santo. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Alcântara Filho. Com a palavra o deputado Calegari. Senhor presidente, enquanto o deputado Calegari só gostaria de mandar um abraço, não só meu, mas eu acredito que de todos os deputados e deputadas, para o nosso colega de plenário, o deputado Teodorico Ferraço,
nós estamos aqui orando, torcendo para uma boa recuperação e que ele retorne logo a essa casa. Ok, deputado Dari. Inclusive, agora mesmo ele falou aqui, solicitou que o representássemos amanhã lá em Linhares, na audiência pública da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. Obrigado, Dari. Estamos juntos. Bom, boa tarde a todos os excelentíssimos colegas, senhores deputados, a todos os servidores da casa, a todos aqueles que estão aqui nas galerias. Um abraço ao pessoal da Polícia Científica do Espírito Santo, cuja causa é mais do que justa. Conte com a nossa solidariedade. Quero também mandar um abraço para o nosso excelentíssimo deputado e colega e conterrâneo, deputado Ferraço, né, que está aí passando aí por uma situação aí que precisa do nosso apoio, da nossa solidariedade. E Ferraço, que tem uma história muito linda na política capixaba. Hoje mesmo eu estava relembrando mais uma vez como foi importante e corajosa a ação dele em Cachoeiro de Itapimirim ao privatizar o antigo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cachoeiro, o SAAI, que hoje está numa concessão, não é? Revolucionário isso foi nos anos 90 e que permitiu que Cachoeiro tivesse um serviço de água e esgoto tratado. Como que isso é tão divergente da situação do resto do estado, nas mãos ou de SAAIs incompetentes, na maioria das vezes, não todas, mas quase todas, e na mão da CESAM. CESAM essa que eu não tenho medo de dizer que é o pior inimigo do meio ambiente do Espírito Santo. É o inimigo número 1 do meio ambiente capixaba. Uma empresa que joga toneladas e toneladas e toneladas de dejetos de esgoto em quantidades absurdas nos rios, nos mares, no mar do Espírito Santo. E aí eu quero dizer aqui para os caros colegas deputados que em breve na nossa Comissão de Meio Ambiente nós vamos trazer aqui, caro deputado Zé Preto, um representante da empresa privada, atualmente concessionária do Serviço de Água e Esgoto de Cachoeiro. Não vou falar o nome dela aqui para não fazer propaganda, né, de uma empresa privada, mas para estudarmos essa experiência. Porque eu me pergunto, e vou sempre me perguntar, qual é o motivo de nós termos uma empresa colossal como a CESAM, que não atende a sua finalidade básica, a sua finalidade precípua, que é o quê? A limpeza do esgoto, o tratamento do esgoto. Uma empresa que está matando os mananciais da serra, que está destruindo o meio ambiente por onde passa, e diante dos nossos olhos atônitos. Então, vou continuar batendo nessa tecla, seja na Comissão de Meio Ambiente, seja aqui no plenário da Assembleia Legislativa, e dizer o seguinte: a privatização da Companhia de Saneamento Básico é não apenas necessária, ela é urgente. Quero aqui também, já que nós estamos falando aqui de modernização do serviço público, de privatização, falar também da necessidade de fazermos uma reflexão sobre a tragédia que o nosso país vive hoje, ou está à beira de viver, com a reforma tributária que infelizmente foi patrocinada por esse atual governo e aprovada, pasmem, com o voto esmagador da maior parte da bancada capixaba. Apenas 3 deputados votaram contra essa barbárie. Calegari, por que você é contra a reforma tributária? Estava eu hoje lá na Transcare, a Associação dos Transportadores em Cariacica, e estávamos discutindo isso. Essa reforma tributária, ela atende aos interesses de quem? Basicamente aos interesses do governo federal e das máfias lobistas de burocratas que vicejam em torno do governo federal, que querem tirar ainda mais a autonomia dos estados e municípios. Então você tem uma reforma que, ao invés de trabalhar no sentido de ampliar o pacto federativo, trabalha no sentido de uma centralização irresponsável dos nossos tributos. Ela atende aos interesses
dos grandes estados, especialmente no estado de São Paulo, tirando a autonomia de estados como Espírito Santo, que viam na sua possibilidade de concessão de privilégios tributários uma maneira de atrair grandes negócios. Então, quando eles falam de guerra tributária, o que eles estão querendo dizer é simplesmente na possibilidade de destruir a capacidade de estados como Espírito Santo de concorrer com os gigantes como São Paulo e Minas. E por fim, ela atende aos interesses de uma esquerda nefasta que há várias e várias décadas usa o serviço público, caro capitão Assunção, o serviço público federal opressivo brasileiro, centralizador, totalitário, para oprimir quem? Aqueles que eles dizem proteger. Os trabalhadores e os proprietários de pequenos negócios. Sim, porque quando você faz uma reforma tributária, que ao invés de simplificar, oprime, que ao invés de reduzir carga tributária, trabalha no sentido de aumentar a carga tributária, o que você faz? Você varre os pequenos negócios, você destroça as pequenas empresas, caro Zé Esmeraldo, e trabalha no sentido da oligopolização da economia, da cartelização dos serviços privados, que andam de mãos dadas com o poder político do Estado partido. Que Deus abençoe o nosso sofrido Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, deputado Calegari. Com a palavra, deputado Capitão Assunção. Capitão Assunção, estamos aqui hoje com os peritos aqui da Polícia Técnico-Científica, ali o presidente Antônio Tadeu Nicoletti, toda a sua equipe aí de peritos, lutando pela valorização salarial. Estamos ali vendo aquela faixa ali, pior salário não. Presidente, acredito que o presidente da categoria honrada que está aqui, Tadeu, ele disputa comigo na questão dos processos que a gente tem, mas não é igual o processo do bandido Lully, não. Nossos processos é de defender categoria, é de pedir melhoria salarial porque é justo, na medida em que a gente luta para que o nosso policial tenha uma boa remuneração, um salário condigno, nós estamos privilegiando o cidadão capixaba. Então, parabéns, Tadeu, parabéns a todos os policiais que estão aqui. A luta de vocês é a nossa luta, principalmente depois que eu vou pedir para colocar uma imagem aqui. Olha o papel que a Gazeta faz para tentar ganhar like. A Gazeta virou está tentando ganhar like. Isso é um absurdo, quando a Gazeta desprestigia o trabalho sério de nobres policiais militares, que também, como os nossos peritos, amargam o pior salário do país. Aí a Gazeta vem lá e passa pano na bandidagem. 5 pessoas morrem. Coitados. Capitão, 5 pessoas. Já vou conceder, deputado. Durante confronto armado em região de Vitória. Por favor, fique à vontade, deputado. Realmente a fala de Vossa Excelência é revoltante. 5 marginais altamente armados com granada, fuzis, 5 vagabundos atacam a polícia civil militar, e a gente vê uma matéria, 5 pessoas como se fosse cidadão do bem. Pessoas armadas com armamento pesado atacaram a polícia, e aí 5 pessoas morreram como se fossem 5 pessoas familiares que estão passeando, ou sei lá. Parabéns pela sua fala, capitão Assunção. Obrigado, deputado Denis. Agora, outro dia eu fiquei anunciando aqui o papel porco da imprensa, e eu noticiei que o Estadão estava implorando uma assinatura mensal por R$ 1,90. É por causa de umas notícias dessas aí, dessa natureza, onde a imprensa, que deveria estar privilegiando, prestigiando a sociedade, dando notícia de algo realmente verdadeiro, onde 5 bandidos, traficantes, fortemente armados, deixaram de fazer com que o povo capixaba
pagasse pela estadia desses bandidos no sistema prisional. De R$ 2.800 a R$ 3.000, R$ 3.200 é quanto custa um porqueira desse quando o policial militar conduz até a presença da Polícia Civil e depois esse vagabundo vai ser condenado e durante esse tempo todo ele vai estar se profissionalizando no sistema prisional, vai lá ganhar a sua pós-graduação lato sensu, vai ganhar a sua pós-graduação stricto sensu, vai até dar aula se fizer uma dissertação. Então essas porcarias aí, se a Gazeta realmente quiser voltar a ter o brilhantismo que no passado já teve, passado remoto, diga-se passagem, coloque a manchete verdadeira dizendo que 5 bandidos morreram ao tentar cruzar o caminho de homens e mulheres policiais que estavam defendendo a sociedade capixaba. Nós não temos que ter nenhum tipo de respeito ou de comiseração com gente que rouba, mata e estupra. São bandidos e sempre terão que ser tratados como bandidos. Mesmo que nós tenhamos na presidência um bandido de 9 dedos, isso aí foi o sistema que escolheu, infelizmente, fugiu ao nosso alcance, mas nós como capixabas não devemos entender isso como uma notícia, na medida em que o próprio jornal dá o seu suporte à bandidagem. E lá ao fundo eu vejo viaturas do nosso batalhão de missões especiais, batalhão ao qual eu deixo todo o meu respeito aos policiais militares que foram defender a sociedade e deram o lucro para a sociedade capixaba. Parabéns aos nobres policiais que tiraram de circulação 5 bandidos e não penalizaram os cofres capixabas, porque seriam 5 facínoras para viver às custas do seu dinheiro, dos seus impostos, para somente se profissionalizar no crime. Cada vez que um bandido perece, cada vez que um bandido padece, é menos grana para colocar, para profissionalizar sujeitos dessa estirpe. Então, é o meu desagravo, senhor presidente, que a Gazeta continue insistindo em defender a bandidagem. 5 pessoas, a Gazeta, pelo amor de Deus, são bandidos de alta periculosidade e tiveram o fim que mereceram. Se tiver que chorar a mãe, que chore a mãe do bandido. Todos ali, tanto os bandidos quanto os policiais militares, não nasceram em berço de ouro, mas os policiais militares fizeram a melhor escolha: defender a sociedade capixaba, mesmo com o risco da própria vida. Parabéns aos nobres e honrados policiais capixabas, porque deram a vida e voltaram para casa com vida. Que chore a mãe do bandido. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção, parabéns, capitão, pela sua fala, parabéns aos policiais militares que fizeram um brilhante trabalho, inclusive todos os elementos armados, inclusive com uma granada para jogar contra os policiais militares, né? Eles estavam de posse de uma granada que poderia ter levado a óbitos vários policiais militares. E nesse momento, capitão Assunção, eu tenho saudade de não estar na Polícia Civil para lavar mais um flagrante dos que restaram, né? A minha estatística, deputado Marcelo, iria aumentar. Vossa Excelência vive inflacionando. Eu perdi um pouquinho mais de 20 mil pessoas. Vossa Excelência fala que eu perdi mais de 30 mil. Quer dizer, Vossa Excelência está inflacionando. Eu gostaria de estar lá para lavrar também esse flagrante. Antes de passar a palavra para o deputado Alan Ferreira, eu quero cumprimentar todos os meus colegas deputados, cumprimentar o deputado Teodorico Ferraz, que está online conosco. Quero aqui parabenizar a atitude e a ação operacional da nossa Polícia Militar, liderada pelo nosso comandante Coronel Caos,
Quero cumprimentar os bravos guerreiros, heróis da Polícia Militar, que enfrentaram no dia de ontem e durante a sua jornada, todos os dias enfrentando, em especial, a bandidagem, que acredita que é uma espécie de Estado paralelo e não é. Quero dizer e apoiar a atitude da Força Policial, da nossa Polícia Militar, ao lado da nossa Polícia Civil, e dizer que o Poder Legislativo está ao lado da Polícia Militar, porque quando ela está em operação, delegado Danilo Baense, é o Estado que está em operação. E quando o Estado é atingido, é alvejado, é atacado, são as famílias capixabas que são atacadas. É inadmissível que um bandido possa lançar mão de uma granada e querer atacar o Estado, querer atacar as famílias, querer atacar os poderes constituídos. E no momento em que a bandidagem, usando granada e ferramentas como armamento de tecnologia avançada, enfrenta a Polícia Militar, vai ter a ação imediata e a reação das forças policiais. Eu quero aqui registrar que tem o apoio da instituição Assembleia Legislativa, apoiado aqui pelos meus colegas deputados, e não permitiremos que esse Estado paralelo, que se titula Estado paralelo, esses bandidos que querem aqui afrontar a nossa Polícia Militar, possam ser reconhecidos ou alcançados por alguns segmentos da sociedade, querendo protegê-los, utilizando aí outros artifícios, o que não podemos permitir. A polícia tem um papel, nosso deputado, eu ia falar prefeito de Cachoeira, Alan Ferreira, nosso deputado Alan Ferreira, a Polícia Militar, deputado Calegari, tem um papel que é proteger as famílias capixabas, que é defender o Estado, e quando o Estado é agredido, é atacado, ela vai tomar o revés, e aí é o que aconteceu. Infelizmente, não foi para matar que a polícia foi lá, mas antes de morrer o policial, ele no enfrentamento, na troca de tiros, naturalmente, entre a polícia e o bandido, eu tenho certeza que morre o bandido. Com a palavra, o deputado Alan Ferreira. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos os colegas deputados presentes, a todos aqueles que nos acompanham pela TV Alice. Hoje eu quero vir nessa tribuna para registrar uma reunião muito importante hoje da nossa Comissão de Cooperativismo. Hoje recebemos os Sicob servidores, com a fala da nossa presidente Roberta, que contou um pouco dessa história dessa cooperativa que começou com 25 servidores e hoje passa de 5.000 associados. Então, eu quero agradecer a presença dos membros, deputado Hudson Leal, do nosso amigo doutor Bruno Rezende, que também participou com a gente dessa reunião, e falamos sobre o cooperativismo. É uma comissão de suma importância. Eu queria, sim, convidar a todos aqueles que são integrantes dessa comissão, que acompanhem junto com a gente essa comissão, que tenta mostrar a força que tem o cooperativismo. Nós que somos de Cachoeira de Itapemirim, deputado Hélito Calegari, temos grandes cooperativas lá, temos cooperativas de vários segmentos, laticínio, financeiro, saúde, enfim, transporte. Então a gente temos lá na capital secreta, delegado Danilo Baense, uma força do cooperativismo. Então, quero ressaltar hoje essa reunião importante, que foi da Sicob Servidores, onde conhecemos, repito, a história dessa cooperativa que cresceu durante um pequeno tempo, que é uma cooperativa nova, mas que hoje passa de 5.000 associados.
E o que antes de terminar, mudando de assunto, vou falar, já que o deputado Marcelo falou sobre Cachoeiro de Itapemirim, uma terra querida que me adotou há 3 décadas. Como eu sempre digo aqui, eu vim lá de Sooretama, hoje Sooretama, antes era distrito de Linhares, córrego d'água, para aquela cidade querida que me adotou e me deu tanto. Me deu família, me deu amigos e me deu 2 mandatos de vereador e agora começando aqui esse mandato de deputado estadual, na qual eu represento o Espírito Santo, sul do estado e, claro, Cachoeiro de Itapemirim, uma cidade hoje, Zé Esmeraldo, que recebemos a notícia muito boa. Quero dar o parabéns ao senhor aqui, honrar quem tem honra, sobre aquela ponte lá de Itaoca que vem se arrastando há muito tempo. Eu sei que já tem mais de 20 anos que o senhor busca essa obra. Isso aí. Então, e tantas outras obras que está acontecendo na nossa cidade, nessa parceria com o governo do estado. Cachoeiro hoje é um canteiro de obras, já disse isso aqui. Temos agora uma obra lá de macro-drenagem. A primeira etapa, mais de 50 milhões, com o término dessa obra, capitão Assunção. Nosso governador Renato Casagrande vai passar de 90 milhões. É uma obra macro. E já foram investidos na nossa cidade mais de R$500 bilhão. Então, eu tenho que dar os parabéns e, como eu repito, honrar quem tem honra. Então, são muitos feitos pelo nosso governador na nossa cidade. Voltarei em outra ocasião para pontuar cada uma delas, não só para Cachoeiro, mas para todo o estado do Espírito Santo e para a região sul, que tanto tem contemplado obras do governo Renato Casagrande. Muito obrigado, que Deus abençoe. Muito obrigado, deputado Alan Ferreira. Com a palavra, o deputado Dari Pagum. Não respondendo, palavra, deputado Sérgio Meneghelli. Não respondendo, com a palavra, deputado Gandini. Não respondendo, com a palavra, deputado Mazinho dos Anjos. Não respondendo, com a palavra, deputado engenheiro José Esmeraldo. Tendo declinado, com a palavra, deputado Pablo Muribeca. Não respondendo, com a palavra, deputada Janete Sá. Não respondendo, o último orador, com a palavra, deputado Deninho Silva. Senhor presidente, Danilo Baense, deputados e deputadas que nos assistem na TV Assembleia. Ora, eu, hoje lendo os jornais, acordei muito feliz com a operação no Morro do Macaco. E aqui eu quero parabenizar, capitão Assunção, a nossa polícia militar, instituição, polícia militar, polícia civil, a todas as forças de segurança do estado do Espírito Santo, pelo trabalho brilhante que vem fazendo de canto a canto nesse estado. A nossa guarda municipal, seja ela região metropolitana, seja a nossa capital. E aqui eu quero deixar claro, o deputado Deninho Silva jamais vai passar a mão na cabeça de vagabundo. E aí eu vou falar aqui com toda a propriedade e com todo respeito que eu tenho pro Coronel Caos. Vagabundo que atira em policial, como vem atirando, vem afrontando, tem que descer no saco preto, tem que tomar tiro de pistola, tem que tomar tiro de canhão na cabeça. Ele tem que ser a cabeça dele tem que descer estourada, irreconhecível. Ele no ML, Danilo Baense, não tem que nem ser reconhecido. Vagabundo, pilantra, tem que descer no saco preto, todo desmanchado. E fica aqui então meus parabéns à Polícia Militar, a todas as forças de segurança, sobretudo ao nosso querido guerreiro Caveira, para mais de quilômetros, Coronel Caos, que indiscutivelmente, eu não lembro e nem me recordo que se teve, e não estou desrespeitando nenhum outro comandante, não estou desrespeitando nenhum comandante, mas para mim foi e está sendo o melhor comandante da Polícia Militar até hoje aqui no Espírito Santo. Faço também uso das minhas palavras ao Coronel Ramalho, outro guerreiro, outro caveira que tem trabalhado incansavelmente para esse estado, sobe morro, desce morro, vai lá para cima de bandido. É outro também, eu não conheço e nunca ouvi falar nenhum secretário
como ele na história do Espírito Santo. Então fica aqui, senhores, eu fico pasmo, estarrecido. Sabe por quê? Tem pessoas que criticam ainda a polícia militar quando mata 5 vagabundos. Mas se esses 5 vagabundos tivessem matado um repórter, tivesse matado uma pessoa qualquer lá, estaria tendo queima de pneu agora lá no Leitão da Silva ou qualquer outro tipo de lugar. Estaria todo mundo agora julgando a polícia militar ou algo do tipo. E senhores e senhoras, foi encontrado uma granada, além do armamento pesado, além deles abusados, finados abusados, né? Finados, porque foram para o inferno. O inferno espera eles lá, porque o lugar de vagabundo tem que ser no buraco, no saco preto. Coronel Caos, tem que descer no saco preto e você terá o apoio aqui e proteção dessa Casa de Leis. Você e qualquer policial, seja ele civil, militar, guarda municipal, federal, o que tiver, nós vamos defender você aqui. E aí, senhoras e senhores, foi encontrada uma granada. E o Coronel Caos estourou essa granada. Olha no Instagram dele essa granada, o estrago que ela fez. Olha o clarão que ela fez. Vocês imaginam se esses vagabundos tivessem jogado essa granada no Morro do Macaco para cima dos policiais, além de ter feito um estrago na vida dos policiais, colocaria em risco, Zé Esmeraldo, a vida dos moradores, que são cidadãos de bens, trabalhadores, as nossas crianças. Então, deputado Capitão Assunção, fico triste quando vejo uma matéria como essa. 5 pessoas morrem, porque aí aquele preguiçoso que não gosta de ler uma matéria, já vai lá debaixo da matéria e senta o pau na polícia militar, sem ao menos saber o que está acontecendo, porque eu acompanho e vejo. Desmerecendo a nossa honrosa instituição Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Fica aqui, meu parabéns à nossa Polícia Civil, a qual eu tenho o maior carinho, sou apaixonado. Tenho o nosso respeito, já falei para você, Tadeu, o que for preciso aqui, terá o meu apoio sempre. Não tenha dúvida disso. Comigo não tem blá blá blá. Se precisar for aqui, o que for da polícia, eu vou estar provando, serei um dos primeiros, não tenha dúvida disso. Encerrando minha fala, Danilo, você que é delegado, e não vou falar que é o mais atuante, que talvez eu possa estar cometendo um erro, mas para mim você foi um dos mais atuantes desse estado, um dos que mais prendeu nesse estado. Vagabundo, quando vê Vossa Excelência, passa mal também, e por isso que eu gosto do senhor. Cota reta e claro. Não tem esse caô não, Zé. Vagabundo não tem que ser respeitado, tem que tomar porrada, tomar tiro, é isso. Pode botar meu nome na rede social, no jornal, onde quiser botar. Vou repetir aqui para quem não está ouvindo, ó, puxa o zoom aqui da Assembleia. Tem que dar tiro de ponto 40 não, tem que dar tiro de canhão, estourar a cabeça do vagabundo do pilantra e descer no saco preto desse tamanhozinho amarrado. É isso que tem que ser feito. Vagabundo que ataca um policial militar tem que morrer com tiro de canhão. Que fica a minha fala aqui. Obrigado, senhores. Muito obrigado, deputado Deninho Silva. Antes de passar aqui a próxima fase do grande expediente, quero mais uma vez saudar aí os nossos policiais, valorosos policiais da Polícia Técnica Científica. Nós temos ali na galeria o presidente Antônio Tadeu Nicoletti, presidente do sindicato. Também quero saudar o Bruno Morosini, saudar o Vitor, Denilson, Renan Lázaro, Renan Costa, Jorge Valentim, Leonardo Sâmia, Natália Dalvi, Arthur Coelho, Luzinete Paixão, Carla, que está ali também, que foi minha chefe do DEI, quando eu estive lá à frente da superintendência, saudar a Márcia, a Dalila, a Zeneide, Maria de Fátima, Josefina, Mercey e a Viviane. Muito obrigado pela presença de vocês. Passaremos agora à fase do grande expediente, lideranças partidárias.
Com a palavra o deputado Coronel Wellington, líder do bloco parlamentar Republicanos, PL e PTB. Vossa Excelência tem até 15 minutos. Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, servidores, comunidade capixaba, com muito prazer estou novamente me dirigindo a todos os senhores para parabenizar o capitão Assunção, Deninho, todos os deputados estaduais que me antecederam e que foram favoráveis à ação da Polícia Militar na data de ontem, aqui na capital capixaba, em especial numa ação que ocorreu no Morro dos Macacos. Nós agradecemos em nome da Polícia Militar, uma vez que foi declarado aqui que todos os projetos que vir aqui, que for de interesse institucional da Polícia Militar, senhores e senhoras irão estar apoiando. Isso é muito importante, uma vez que nós, institucionalmente, só temos a agradecer ao governo do Estado do Espírito Santo para estar fazendo um esforço fora do comum para recompor os quadros da Polícia Militar, da Polícia Civil. Nós temos que ter o devido reconhecimento, uma vez que realmente o recurso público está sendo empregado para equipar a Polícia Militar, a Polícia Civil, os operadores de segurança do Estado do Espírito Santo e também adquirir a tecnologia necessária a dar um suporte aos operadores para desvendar, identificar, prevenir todos os crimes que acontecem. Dizer da importância desse apoio, dessa Casa de Leis, à Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, a Polícia Civil, uma vez que eles estão presentes nos 78 municípios capixabas durante 365 dias e 6 horas por ano. E nós necessitamos desse reconhecimento, uma vez que quando de um confronto entre policiais militares, nas madrugadas, dos policiais civis que enfrentam enormes desafios nas delegacias, muitas vezes nós não encontramos eco em algumas casas de leis, e aqui está sendo diferente. Nós temos uma comissão de segurança pública, liderada pelo deputado Danilo, que faz um extraordinário trabalho identificando as demandas, levando as demandas, as necessidades de forma organizada, através de indicações de projetos de leis ao governo do Estado do Espírito Santo, a essa Casa de Leis e os deputados. Eu sou testemunha que tem dado o seu devido respeito, atenção para com todos os projetos que envolvem a segurança pública do Estado do Espírito Santo. E parabenizar a Polícia Militar, ao comandante-geral, ao secretário de Segurança Pública, a todos os policiais militares que individualmente estiveram presentes naquela operação de ontem, bem sucedida, uma vez que um ataque à instituição, obviamente é um ataque à instituição do Estado, ela representa ali a lei, nós somos responsáveis em aplicar a lei, e uma ação contrária aos policiais militares representa um desrespeito a toda a sociedade capixaba, a toda a lei, ao governo do Estado do Espírito Santo, ao Estado do Espírito Santo, ao Estado Democrático de Direito. Então, parabéns a todos os senhores que manifestaram favorável à Polícia Militar na ação de ontem. Nós gostaríamos, em se tratando de Polícia Militar, falar de um projeto importante da Polícia Militar que nós apresentamos aqui, e que infelizmente foi vetado pelo governador do Estado do Espírito Santo. Aproveito a conclamar todos os senhores e senhoras para que nós dialoguemos com o governo do Estado do Espírito Santo para que ele volte atrás dessa sua decisão, ou que os senhores e senhoras que tanto apoiam a Polícia Militar, dessa forma podemos derrubar esse veto em consonância com o governo do Estado do Espírito Santo. Esse projeto de lei complementar número 26, que traz equidade entre os militares estaduais e pensionistas com os civis, todos eles servidores públicos do Estado do Espírito Santo. Esse projeto vem de encontro a uma reivindicação antiga de portadores de doenças graves e incuráveis que existem nas instituições militares e dos pensionistas dos mesmos, uma vez que os servidores civis e as pensionistas dos servidores civis, eles quando são cometidos por uma enfermidade grave ou incurável, eles têm a isenção do pagamento de IPA-JM,
até o dobro do teto do INSS. E os militares estaduais e as pensionistas dos militares estaduais têm a isenção somente do teto do INSS. Então eu peço, nesse momento em que eu vejo que vários dos senhores e senhoras deputados têm apoiado a Polícia Militar, declarando aqui que apoia todo e qualquer projeto advindo nessa casa que vai de encontro aos interesses dos policiais militares, que os senhores e senhoras votem favorável à derrubada do veto, atendendo assim um preceito institucional de equidade para a Polícia Militar, Bombeiro Militar e seus dependentes. Nós comentamos aqui durante essa semana sobre um assunto quase proibido a âmbito do Estado do Espírito Santo, capitão Assunção. Deputado Danilo Baense, deputado engenheiro José Esmeraldo. É sobre o precatório. Esse precatório, que é uma dívida que o Estado tem com os servidores, ele já foi pago para todos os credores do Poder Legislativo. O Estado já pagou para todos os servidores, credores do Poder Judiciário. Falta agora o reconhecimento e o pagamento dessa dívida com os servidores do Executivo. São policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, professores, profissionais de saúde. E é muito importante que nós tenhamos esse reconhecimento e o governo do Estado do Espírito Santo, que dentro da lei orçamentária já tem a previsão de efetuar esse pagamento, que assim comece a fazê-lo. Obviamente nós sabemos que não tem como o Estado do Espírito Santo saldar de uma única vez, numa única parcela, a dívida que tem com esses servidores. No entanto, é preciso que nós colocamos data para iniciar o pagamento dessas dívidas. É sabido que os policiais militares, bombeiros militares, que têm o saldo com o governo do Estado do Espírito Santo, eles já estão de idade, e muitos deles reformados, e muitos deles, inclusive, já faleceram, sendo essa dívida objeto, inclusive, de uma sucessão familiar. Nós sabemos da importância, nesse momento, que o Estado, que é nota A em capacidade de pagamento, em capacidade de endividamento, usem esse recurso para saldar uma dívida que ele tem. E aí, definitivamente, use aquele percentual previsto na lei orçamentária para iniciar, mesmo que de maneira tímida. Eu tenho certeza que todos os credores do precatório do Estado do Espírito Santo, eles definitivamente não querem receber de uma vez só. Se fosse possível, tudo bem. Mas que o Estado faça uma projeção de divisão dessa dívida que ele tem, de 50 vezes, que 100 vezes que for necessário, mas que pague, uma vez que o Estado, eu tenho certeza, que não vai querer ser reconhecido nacionalmente como um Estado que deve ao seu servidor e não paga. Outro assunto importante que nós trazemos aqui é sobre uma visita que nós fizemos hoje no bairro Goiabeiras. Naquele importante bairro, aquela comunidade maravilhosa, nós encontramos as paneleiras, essas bravas guerreiras, chefes de família, muitas vezes elas que mantêm a subsistência da família, às vezes sozinhas, elas têm uma particular participação no turismo, no desenvolvimento social, na geração de emprego e renda e representação do Estado do Espírito Santo. Elas fabricam as panelas de barro. Nós temos aqui a famosa muqueca capixaba. Obviamente que as muquecas capixabas, elas ganham ainda mais valor quando elas são feitas nas panelas de barro, feitas pelas paneleiras de Goiabeiras. E essas bravas guerreiras, essas mulheres empreendedoras, chefes de famílias, elas têm muitas necessidades, nas quais nós identificamos algumas. Dentre elas, a necessidade que elas têm do reconhecimento, que na época do defeso, em que os pescadores, os marisqueiros ganham pela temporada, pela proibição da temporada de pesca, que elas também possam receber um auxílio referente a esse período, uma vez que ela é totalmente vinculada à pesca. Nós precisamos, obviamente, de uma adequação à legislação estadual para favorecer todas as paneleiras para que elas tenham os mesmos benefícios
que são destinados aos pescadores e aos marisqueiros. Nós fizemos aí uma sugestão ao governo do Estado do Espírito Santo, juntamente com uma outra indicação, para que elas sejam reconhecidas como assim, a grata satisfação, né? Objeto de ser declarado patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo as paneleiras de Goiabeiras, uma vez que as panelas de Goiabeiras elas já são declaradas como patrimônio cultural. Então observe os senhores e as senhoras que nós declaramos como patrimônio cultural as panelas e deixamos para trás as paneleiras, ou seja, as pessoas que fazem as panelas. Então, como nós colocamos como centro de qualquer política pública sempre o indivíduo, sempre o cidadão, por reconhecimento a essa atividade que representa o Estado do Espírito Santo, inclusive elas falaram que saem daqui do Estado do Espírito Santo para representar o Estado em outras localidades, em outros estados, muitas das vezes desprovida de um recurso financeiro para almoçar, para jantar, para tomar café, para ter um local digno para elas se hospedarem. Elas dormem muitas vezes embaixo de barracas, sem ter estrutura nenhuma, tomam banho nos postos de gasolina. Então chegou a hora do governo do Estado do Espírito Santo, através da Assembleia Legislativa, através da Secretaria de Turismo, definitivamente destinar esse recurso que tem em caixa do governo do Estado do Espírito Santo para valorizar as pessoas que fazem história, nesse caso as paneleiras de Goiabeiras. Nós aproveitamos a oportunidade para dar a parte aí ao capitão Assunção, que ele me pediu. Obrigado pela parte, deputado Coronel Wellington. Esse registro é muito importante porque nós temos, na questão da valorização salarial, nós temos hoje, de muito tempo, um Estado que tem feito o dever de casa, mas nós podemos, na condição de parlamentar, não somente cobrar, mas nos posicionarmos em todos os momentos para que os nossos profissionais de segurança pública, de todas as áreas, quer sejam eles os nossos peritos que aqui estão presentes, quer sejam eles a nossa polícia civil, polícia militar, polícia penal, hoje o Estado tem condição de dar uma demonstração de respeito para aqueles que se dedicam integralmente a proteção dos nossos capixabas. Hoje nós temos condições de fazer isso. O governo do Estado tem condições de fazer isso. Isso se chama planejamento, coisas que nós aprendemos na academia da polícia. Nós que somos formados para sermos administradores. A nossa formação é policial, mas a nossa essência é de administração. E nós zelamos pelo planejamento estratégico, para que as coisas aconteçam, mas que elas não sejam políticas de governo, mas que sejam políticas de Estado, porque aí não vai ter necessidade de um deputado subir na tribuna e ficar cobrando, exigindo, de ver galerias constantemente com policiais reivindicando coisas justas, coisas que vão fazer com que a sociedade seja beneficiada. Eles não estão aqui lutando para que eles sejam beneficiados. Na medida em que eles são valorizados, o ganho maior vai para a sociedade, porque nós temos policiais motivados sobremaneira. Eles já estão motivados, mas eles querem um reconhecimento. Então a política de Estado ela é fundamental para isso, para que a gente não tenha que constantemente estar lá cobrando do governador, tomando determinadas posições que às vezes até atravancam a máquina pública, mas que isso tem que ser uma política de Estado, e isso se chama, na administração pública, planejamento. Nós entendemos essa dinâmica, então é por isso que a gente cobra
esse posicionamento do governo para que eles planejem, principalmente, a questão salarial de todas as categorias da segurança pública, para que passe governo e entre governo e não haja necessidade de uma manifestação que seja, mas que, se houver manifestação em decorrência do bom planejamento, que essa manifestação seja para aplaudir o governante, coisa que até agora a gente não tem visto. Então, parabenizo Vossa Excelência por esse pronunciamento, pela sua luta incansável por todas as categorias da segurança pública, que amargam o pior salário do Sudeste, algumas até do país, mas nós precisamos sim fazer com que o governo entenda e se posicione e faça o seu devido planejamento para que as nossas categorias sejam finalmente reconhecidas. Obrigado, deputado. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Parabéns pela sua fala, parabéns pelo projeto 676-2023, capitão. A valorização das paneleiras, porque muqueca, coronel, é capixaba, o resto é peixado. Passaremos agora à próxima fase dos oradores inscritos. Primeiro orador inscrito, deputado Coronel Wellington. Vai falar ou vai ter que... Tá vendo? Zé Esmeraldo, esse ganho de Vossa Excelência, hein? 15 minutos mais 10 agora, já pensou? Se quiser eu ceder a parte aqui, presidente, para o nosso nobre deputado Zé Esmeraldo, ele merece nossa referência. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, servidores, quanto tempo nós nos vemos, né? Nós estamos aqui para dar seguimento à fala do capitão Assunção, fala muito apropriada, uma vez que nós temos a certeza que um esforço incansável do governo do Estado do Espírito Santo está sendo feito para recompor o efetivo da Polícia Militar, Polícia Civil, para dotar essas instituições de equipamento e tecnologia necessária para nós prevenirmos o crime no Estado do Espírito Santo e, se caso aconteça, que nós possamos reprimir ele numa proporção desejável, para nós trazermos paz social e segurança a todos os 78 municípios capixabas, mas nós precisamos definitivamente da valorização, da motivação. Essa recomposição dos quadros se faz necessária em razão de uma irresponsabilidade de governos anteriores que não pensaram de uma forma planejada, como o capitão Assunção falou, e definitivamente deixaram que o efetivo das polícias militares, polícias civis, fossem indo para a reserva, aposentando e não tendo um planejamento necessário ano a ano de recomposição. Então hoje nós temos aí uma deficiência de aproximadamente 4 mil policiais na Polícia Militar, mais uns 3 mil policiais na Polícia Civil, e a demanda seria outra, porque nós estamos vivendo novos tempos. Locais em que era apenas um bairro, hoje é um bairro que triplicou de tamanho. Pequenas comunidades são distritos e a demanda da segurança pública aumentou em razão dos jovens cada vez na idade menor eles estarem ingressando no mundo do crime, se aperfeiçoando, e o uso da droga, que é o principal combustível da violência no Estado do Espírito Santo, apesar do controle social que os operadores de segurança têm feito, realmente tem sido um desastre, como nós vimos ontem aqui no Morro do Macaco. Então nós precisamos definitivamente que não só os operadores de segurança pública, mas os servidores públicos do Estado do Espírito Santo definitivamente sejam reconhecidos, sejam valorizados, e uma parcela desse recurso público que o Estado do Espírito Santo detém, eles deixem de ser investidos somente em infraestrutura do Estado do Espírito Santo. É importante as estradas, importantes pontes, é importante diversas construções físicas que nós vemos o governo fazer as indicações, dar a ordem de serviço,
mas será muito importante, muito proveitoso para o Estado do Espírito Santo quando o governo efetivamente motivar e valorizar os profissionais, os servidores públicos do Estado do Espírito Santo, os policiais militares, policiais civis, profissionais de educação, profissionais de saúde, inclusive dentro de um fórum dos servidores, os próprios servidores da Assembleia Legislativa, porque nós somos todos servidores, então nós estamos todos para servir, e nós, quando nós temos essa consciência que nós estamos aqui dia após dia para servir com qualidade a comunidade capixaba, nós merecemos e somos detentores, né, de uma função em que nós temos que acolher todas as demandas dos cidadãos capixabas e dar a essas demandas o devido destino, a devida indicação ao governo para que usem o imposto que o cidadão paga e esse imposto seja revertido em forma de prestações de serviço, em forma de investimento, em forma de aumento de qualidade de vida a todo cidadão capixaba, independente se reside no perímetro urbano, na capital ou no interior do Estado do Espírito Santo. É muito importante que nessa valorização que nós estamos falando, nós apresentemos um projeto que está na Casa Civil, inclusive, a análise, o julgamento, para que nós ampliamos os números de vagas do curso de habilitação de sargento 2023. Inicialmente está previsto pela Polícia Militar 206 vagas e nós fizemos essa indicação desse projeto para que a Polícia Militar possa aproveitar mais 206 vagas que estão ociosas, 56 da área de saúde e 56 da área da banda de música e 150 vagas da área de saúde, foi fazendo um total de mais 206 vagas. Essas 206 vagas com certeza irá de encontro às necessidades da Polícia Militar. Ela está prevista dentro daquela lei que nós votamos aqui a 3017, que houve um reajuste com relação ao tempo de serviço para os policiais bombeiros militares, em razão da sua aposentadoria. Está previsto, inclusive, no orçamento, uma vez que aquela lei traz em seu bojo a informação de que aproximadamente 3.600 promoções estavam previstas dentro do orçamento daquela lei, e é muito importante para que os policiais militares que estejam em condições de fazer o curso da graduação de cabo, dentro da proporção de antiguidade e merecimento, que iriam fazer esse curso o ano que vem, que eles sejam, que seja possível deles fazerem ainda esse ano, favorecendo, motivando, valorizando esses policiais e também valorizando a todos os cabos, a todos os soldados que são mais antigos, que obviamente vão ocupar o lugar desses cabos que iriam fazer esse curso. Então, é um benefício diretamente para 412 policiais militares e indiretamente, com certeza, para mais, pelo menos 400 policiais militares. Isso é muito importante, é uma sinalização extremamente positiva do governo do Estado do Espírito Santo, que quer atenção e espera da Polícia Militar o devido reconhecimento, a devida atenção, o devido zelo e os trabalhos, relevantes trabalhos que têm sido prestados diuturnamente para a comunidade capixaba. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Passa a palavra agora o próximo orador, deputado Capitão Assunção. Capitão Assunção, enquanto Vossa Excelência dirige a tribuna, quero saudar ali o nosso servidor José Pereira Nunes, está ali na galeria. Capitão, não perde uma sessão de forma presencial, hein? Ele está aqui também nas reuniões das comissões. Está comigo desde 1977, deputado Zé Esmeraldo. Daí já tem uns diazinhos, né? Desde 77. Gostaria de colocar uma imagem antes da gente passar um vídeo. Se puder estender essa imagem. Os nossos atletas merecem todo o nosso reconhecimento, porque não é fácil no Brasil ser atleta, muito difícil.
André Domingos da Silva. Esse atleta que nos honra, está ali ao lado dessa imagem maior, estaria ali ostentando uma medalha olímpica. Um dos seus melhores resultados foi a medalha de prata no revezamento 4 por 100 metros rasos nas Olimpíadas de Sydney em 2000. Participou de outras 3 Olimpíadas: Barcelona 1992, Atlanta 1996, foi medalha de prata no 4 por 100, e Atenas 2004. É o segundo melhor brasileiro de todos os tempos, atrás apenas do nosso queridíssimo Robson Caetano, na prova dos 100 metros, tendo como recorde pessoal 10,6 segundos obtidos em 1999. Ouçam o que esse grandioso atleta tem a dizer sobre o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Por favor, agora o vídeo. Boa noite, presidente. Como é que tá, meu querido? Tudo bem? Espero que sim. Presidente, eu tenho um desabafo aqui a fazer. Minha vida inteira eu vesti a camisa com as cores da nossa bandeira, correndo esse mundo todo, né? Fui a 4 Jogos Olímpicos, conquistei 2 medalhas olímpicas, fui a 7 campeonatos mundiais, conquistei 3 medalhas em campeonatos mundiais, fui a 4 Jogos Pan-Americanos, fui bicampeão pan-americano. Me formei graças ao esporte, que me deu 2 universidades. Sou formado em Educação Física e sou formado em Arquitetura e Urbanismo. E nunca tinha me envolvido com política até ter a grata surpresa de lhe conhecê-lo. Você é motivo de orgulho para mim, para minha família, para um Brasil inteiro, Bolsonaro. Você é um exemplo de cidadão. Para mim, você sempre vai ser presidente. Você é o melhor presidente da República Federativa que o Brasil já teve na história deste país. Você é um exemplo a ser seguido. E foi por isso que eu me envolvi com a política. De saber que, pela primeira vez na história, a gente teve um presidente honesto, de caráter, com princípios e que teme a Deus. Eu me sinto assim, presidente, largado. Depois do que fizeram com o meu presidente, chamado Jair Messias Bolsonaro, o melhor presidente desse país, eu representando a classe do esporte, hoje eu vejo que tudo aquilo que vocês, junto com o Marcelo, construíram, infelizmente, desconstruíram tudo, acabaram com tudo, está largado, está abandonado. Para mim, Bolsonaro, e para minha família, e para dezenas, centenas, milhares de pessoas, você é um exemplo. Você é um exemplo de pessoa. E eu tenho muito orgulho de ser seu amigo, E se tiver que te defender, eu te defendo até debaixo de chuva de canivete, meu irmão. Porque tudo que vocês construíram no esporte, não só no esporte, o Guedes, maravilhoso Guedes. Eu amo Eduardo Bolsonaro, eu amo Flavinho, pessoas do bem, sabe? A sua equipe inteira de ministros e secretários. Fantástico. Presidente, você tem noção que o senhor resgatou, depois de 17 anos, uma competição que quem passou aí abandonou, que foi o Gebes. Você resgatou o Gebes, um puta de um sucesso, dando oportunidade para milhares de crianças se descobrirem, foram para a Ginasiete e arrebentaram lá na França com a boca do balão, com resultados, com marcas excepcional. Inclusive, hoje a gente tem recordistas brasileiros no dardo,
garotos que foram descobertos na prova dos 800 metros, campeões nas suas categorias, mudando a história da sua vida e a história da sua família com o esporte que vocês resgataram através do Marcelo Magalhães, que é um irmão, um amigo. Eu tenho muito orgulho, Bolsonaro, meu presidente, meu eterno presidente. Nunca na história desse país, nunca, nenhum atleta medalhista olímpico sentou na mesa com o presidente da República para comer junto. Isso nunca aconteceu, presidente. Nunca. Cara, eu com o José Aldo ali, José Aldo olhou para mim e falou: André do céu, o que está acontecendo? Serginho do vôlei, André, a gente besta, a gente besta, porque isso nunca aconteceu na história da presidência desse país. Um presidente receber a gente no Palácio do Planalto, na sua sala, comendo com atletas. Cara, presidente, eu nem sei expressar o quão isso é valioso e o quanto a gente se sentiu valorizados ali, porque isso nunca aconteceu. E eu quero agradecer muito por Deus ter colocado o Marcelo Magalhães na minha vida, por ter me levado até você, presidente, que eu morro assim de paixão mesmo, meu coração assim chega a palpitar, sabe? Quando você me ligou, Bolsonaro, você não imagina a felicidade da minha mãe, dos meus irmãos, da minha família inteira quando eu contei. E é uma pena que o nosso país está jogado às traças. É uma pena. Um retrocesso absurdo. Destruíram tudo que você e a sua equipe maravilhosa construíram. É de chorar. Saiba que você tem meu apoio. Tamo junto e misturado, para o que der e vier. Um grande beijo para você, para Michele, para Eduardo, para Flávio, para todos. Um grande beijo. Amo vocês. Esse é o retrato do que nós estamos, presidente, vivendo no Brasil. Importante fala que eu fiz questão de deixar registrado aqui na Assembleia Legislativa de um dos grandes atletas olímpicos, André Domingos, dando o seu depoimento do fundo do coração do que nós brasileiros perdemos e da tragédia que nós estamos vivendo dia após dia, simplesmente porque o sistema rejeitou um presidente honesto, preferindo aquele bandido que só fez uma única coisa, ou melhor dizendo, duas únicas coisas durante toda a sua vida: roubar e mentir. Roubar e mentir. A única coisa que o Petralha Amor, de nome Luiz Inácio Lula da Silva, fez para o Brasil, não pelo Brasil. Só fez surrupiar uma nação inteira. Mas infelizmente o sistema, senhor presidente, optou pelo ladrão, ao invés dessa pessoa digna chamada presidente Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Parabéns pela sua fala, parabéns ao André Domingos. O esporte transforma vidas. A semana passada, deputado Zé Esmeraldo, nós tivemos aqui a oportunidade de homenagear a Micaela, a Micaela karateca, e também o Sansei Paulo. Essa menina foi estagiária nossa lá na Polícia Técnica Científica, e ninguém dava nada, capitão, pela menina. E o esporte transformou uma grande campeã sul-americana, campeã brasileira, e agora, o ano que vem, estará em Tóquio para o campeonato mundial. Com a palavra, deputado Zé Preto. Não respondendo, com a palavra, deputado engenheiro José Esmeraldo. O último a fazer uso da fala, porque o deputado Deninho já se ausentou.
Boa tarde a todos. Quero fazer uma saudação especial, primeiramente aos nossos deputados, nosso delegado, o deputado Danilo Baense, e nosso capitão Assunção. E o coronel Wellington também, ele estava aqui conosco. Quero aqui fazer uma homenagem a esses guerreiros, lutadores que acreditam e pode acreditar na vitória. Mesmo que a vitória não seja 100%, mas ela virá, e virá com bastante robustez. Quero saudar aqui o meu amigo Tadeu, obrigado pela sua presença. Quero saudar também do seu lado aí, eu sempre brinco com ele, que ele é muito agradável, o nosso amigo que também faz parte, Jorge Valentim, sempre está conosco aqui, e saudar as jovens e os jovens que estão lá e acreditando. E eu, quando estive com vocês aqui na parte de trás aqui da Assembleia, eu falei, nós vamos trabalhar com o objetivo de chegar a uma conclusão, e não quero aqui me adiantar, até mesmo para que não haja nenhum fio desencapado. Tadeu entende o que é fio desencapado, né, Tadeu? Tadeu Mas pode ter certeza que um quantitativo de peritos criminais, o governador, em boa hora, quero agradecer ao governador Renato Casagrande, e quero agradecer também ao brilhante amigo, secretário-chefe da Casa Civil, Davi Diniz. Há um resultado considerável para que haja a homologação, não é isso? A homologação daqueles que desde 2018 estão aí aguardando e esperando, e agora nós sabemos que no mês que vem esse concurso seria encerrado, mas vai ser encerrado com um final feliz. Pode ter certeza. Vou ficar por aí, para não ferir Renato Casagrande e Davi Diniz, vocês que estão me ouvindo, para não ferir suscetibilidades. Quero aqui hoje, na minha fala, criticar, é uma crítica que faço, a Eco 101. Hoje eu gostaria de me pronunciar sobre um impasse muito conhecido e vivenciado por toda a população espírito-santense, que diz respeito às péssimas condições das rodovias administradas pela empresa Eco 101. A BR-101 conta com 7 praças de pedágio, localizadas em Pedro Canário, quilômetro 1, São Mateus, quilômetro 85,8, Aracruz, quilômetro 171,7, Serra, quilômetro 241,7, Guarapari, quilômetro 320,8, Itapemirim, quilômetro 398,2, e Mimoso do Sul, quilômetro 452. Os pedágios continuam sendo cobrados nestas 7 praças, administradas pela concessionária Eco 101,
o serviço de manutenção e o investimento em melhorias estão longe de acontecer. A verdade é que a região litoral norte do Espírito Santo está se transformando em grande polo logístico. Grandes galpões de distribuição de empresas multinacionais estão posicionados em municípios como Linhares, Colatina, São Mateus, Aracruz, e o fluxo de caminhões e carretas aumentando consideravelmente. Pede mais investimento de nossas rodovias. E a Eco 101 simplesmente ignora essa realidade existente. Novas iniciativas de mobilidade precisam ser implementadas e discutidas urgentemente, e quem não deve ficar de fora dessa discussão é a Eco 101, beneficiada com a arrecadação dos valores exorbitantes do pedágio cobrado para administrar essas 7 praças. Ou seja, esses valores são cobrados para administrar somente o trecho asfáltico, mas nada está sendo feito. Aí é uma maravilha, os pedágios estão sendo pagos e só tem administração, porque não tem execução de obra. Cadê as execuções das obras que todas estão paralisadas? Nada de concreto. Em épocas passadas ainda havia pessoas trabalhando, pessoas empregadas, e hoje o que nós vemos é tudo abandonado. É um abandono total, lamentavelmente. E a população continua pagando o pedágio. Aí eu pergunto, quem é que está fiscalizando? Porque tem alguém fiscalizando a Eco 101 do governo federal. Qual é o deputado federal, o senador, que seja homem ou que seja mulher, que tem essas informações? E naturalmente, não sei porquê, mas não tem ninguém bobo, ficam quietos e calados. Delegado, deputado Danilo Baes, está todo mundo quietinho, porque o que manda é o pedágio. É muito dinheiro, e não tem nenhuma execução de obra em todo o trecho. Isso é uma vergonha. Eles acham que o povo do Espírito Santo é bobo, mas eu vou vir aqui sempre e fazer a minha fala com relação a esse descaso, essa vergonha, essa irresponsabilidade. É lamentável, porque a estrada, a BR, como o próprio nome diz, é federal, é da competência da fiscalização federal. Mas ninguém vai calar o deputado Zé Esmeraldo da tribuna da Assembleia, apesar dele ser deputado estadual. Cadê os 10 deputados federais que estão em Brasília? O que é que vocês estão fazendo? Tem mulheres e tem homens. Vocês agora que ganharam a eleição, tomaram posse em fevereiro, tem que fazer a mesma coisa que fizeram antes. 2 meses antes da eleição estava todo mundo aqui. E agora é hora de vocês virem para cá, porque essas estradas são usadas também por vocês. Eu recentemente vim de Conceição da Barra, se não me falha a memória, quinta-feira, e fiquei 1 hora parado com a minha equipe, logo depois de Fundão, porque havia no horário de 21 horas um serviço
feito de recapeamento asfáltico. Mas o que eu não entendo, e não consigo entender mesmo, por que vocês continuam cobrando o pedágio? E nada é feito no trecho entre, vamos botar aqui, entre Rio de Janeiro e Bahia. Não tem nada feito. Só tem a cobrança, que já era feito anteriormente. Por isso, eu tomo a liberdade daqui da tribuna desta Casa de Leis, fazer um apelo àqueles que acham que nós que moramos em Vitória não estamos ligados com relação a essa vergonha. Isso é uma vergonha. Cadê a fiscalização? Quem são os fiscais desta obra faraônica? Isso é uma obra faraônica porque paralisou, mas o dinheiro está entrando no bolso de muita gente. E o povo com dificuldade está pagando. Mas tudo tem seu tempo. Vai chegar uma hora que o povo, a população, aqueles que usam os seus veículos, vai dar um basta. Capitão Assunção. Vossa Excelência, que eu tenho certeza que também frequenta a BR-101. E lamentavelmente não se tem uma resposta. Está todo mundo quietinho, aliás, Brasília é tudo quietinho, é tudo debaixo dos panos, e a população do Espírito Santo, que já era para estar com essa estrada pronta, eu estou bem lembrado que já tem vários e vários anos, quando veio aqui o superintendente da Eco 101, e depois nós fomos até lá em Conha, se não me falha a memória, o meu amigo Ferração estava junto, e a conversa era totalmente diferente do que está acontecendo agora. Mas aqui na tribuna vai ter sempre, e eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação, porque fui votado por uma parcela significativa do povo do Estado do Espírito Santo. Estou fazendo a minha parte. E queremos e precisamos ter um final feliz. Porque vocês não podem cobrar nas praças de pedágio milhares e milhares de reais por mês e não é executado nem 1 centímetro de obra. Não tem nenhuma obra sendo realizada no trecho da BR-101 que liga o Rio à Bahia. Não tem. Essa que é a realidade. A estrada cada vez mais está mais perigosa. Cadê a duplicação dessa estrada? Uma faixa para um lado e outra faixa. Não existe. Está todo mundo quieto. Mas a praça de pedágio é que é o importante. Ali é o pote de ouro. O pote de ouro está ali. E eles acham que nós somos bobos. Ninguém fala, estão aceitando e nós vamos comendo pelas beiradas até comer o prato todo. É isso que está acontecendo. É lamentável que tenha que vir aqui um deputado estadual e eu não vejo pronunciamento de nenhum deputado federal e muito menos senador lá da Câmara Federal, do Senado Federal, cobrando
que é a obrigação desses caras cobrando lá do governo federal que a obra seja iniciada e ao mesmo tempo concluída. Não tem nada feito, paralisaram a obra, mas ficaram com o pote cheio de ouro. A verdade é essa. Lamentavelmente é isso que nós temos que falar. Eu acho que o Espírito Santo, eles têm o Espírito Santo como patinho feio, mas vocês estão enganados. Vocês estão enganados, porque nós vamos dar nome aqui. Nós vamos dar nome. Nós vamos fazer um levantamento e vamos ver quem é que está por trás disso. Quem é que está por trás disso? Dessa dinheirama. Que entra nos cofres das praças de pedágio. E lamentavelmente, o povo de Brasília está calado. Quando eu falo o povo de Brasília, eu estou me referindo aos deputados federais, deputada federal, senador, o que for. Tudo quietinho. Não sei por quê que estão tão quietos. Não deveriam estar quietos. Porque daqui a 4 anos, ou um pouco menos, vocês vão voltar. E o povo vai dar o troco. E é isso que tem que ser feito. Se você não tem capacidade, se você não tem competência, se você não tem raça, se você não tem determinação, se você não é preparado e se você é frouxo, não venha representar o povo. Quem é frouxo não deve representar uma parcela significativa da população, seja de qual estado for. Não deve representar. E o que eu estou vendo é exatamente isso. Um monte de frouxo. Conversa muito papo furado, mas não resolve. Quero ver resolver. Eu quero ver você cair dentro e resolver o problema. Foi para isso que a população do estado do Espírito Santo acreditou e votou. E é por isso que alguns que tiveram 180 mil votos já caíram para 50, porque viram que os caras não fazem nada. É tudo papo furado. E a tendência é cada vez mais ir para o fundo do poço, porque a população não está boba, não acredite e não confia. Se você não tem competência, você não deve querer representar o povo. Se você está a fim de mentir, se você não tem conhecimento, se você não é preparado, vai para outra profissão, para outra situação. Quero agradecer aqui o meu amigo Danilo Baense, delegado, deputado, por ter, sempre me passa um pouco do tempo. Muito obrigado. Pouquinho só, né, deputado engenheiro José Esmeraldo? 18 minutos, capitão Assunção. Mas ele merece, né? Esses cabelos brancos aí merecem todo o nosso respeito. Eu vou solicitar aqui a Fabiane que coloque ali um convite, antes de encerrar, só para eu fazer esse convite aí. Amanhã, às 18h30, teremos uma importante audiência pública da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado em Linhares. Amanhã às 18h30, estaremos lá no plenário da Câmara Municipal. Convido todos, inclusive, Tadeu, se tiver alguém aí do sindicato que queira também ir lá em Linhares fazer o uso da fala, tá? O espaço está aberto. Então, amanhã às 18h30, estaremos lá na Câmara Municipal de Linhares com essa importante audiência pública. Já peço aí minhas escusas ao Coronel Wellington, que vai homenagear amanhã os policiais aqui na parte da tarde, capitão Assunção, mas não poderei estar presente em virtude desse compromisso. Além dessa audiência às 18h30, eu tenho 2 compromissos em Linhares, um às 14 e o outro às 15 horas.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, comunico que a pauta da próxima sessão ordinária será a mesma, exceto as matérias votadas na sessão de hoje. E convido as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será solene, hoje, às 19h30, em homenagem às relações entre o Brasil e Israel, conforme requerimento do deputado Vandinho Leite, aprovado em plenário. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. A TV Assembleia encerra aqui a transmissão ao vivo da sessão ordinária desta terça-feira. O assunto com maior repercussão aqui hoje no plenário foi o confronto armado entre policiais militares e traficantes no Morro do Macaco, em Vitória, ontem. 5 pessoas morreram nessa operação. Vários deputados saíram em defesa dos policiais militares. E o comando da polícia disse que os policiais iriam para uma operação devido à denúncia de que chegaria um carregamento grande de drogas. E os policiais foram recebidos com um forte armamento por parte dos traficantes, inclusive com granadas. Mais informações sobre os trabalhos de hoje aqui na Assembleia você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e mais tarde no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação, TV Alice, mais perto de você.